Olá! O Plano Nacional de Educação parte de diretrizes que visam uma educação mais igualitária e de qualidade. Para isso, estabelece 20 metas e estratégias para ensino num país e em todos os níveis, do básico ao superior. No Conexão Conhecimento de hoje, nós vamos falar sobre a importância dessas diretrizes. Entre elas está a Meta 1, que pretende universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 a 5 anos, além de ampliar até 2020 a oferta de educação infantil, de forma a atender a 50% da população até 3 anos. E nós temos 3 convidados aqui no estúdio que vão nos trazer mais informações sobre o tema. Nós recebemos Patrícia Grazel, coordenadora do curso de Pedagogia EAD da Unicinos, Regina Urmensbach, professora do curso de Pedagogia e coordenadora do curso de Especialização em Gestão na Escola da Unicinos, e ainda Fabiane Bitello, professora do curso de Especialização em Gestão na Escola da Unicinos e assessora do Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo. Olá, sejam bem-vindas ao Conexão. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. Você sabe o que é o Plano Nacional de Educação? Aprovado em 2014, ele prevê 20 metas nacionais para a próxima década. Nós começamos o programa de hoje apresentando para você esse planejamento. Acompanhe. Meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos até 2024. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Meta 3. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos e elevar até 2024 a taxa de matrículas no ensino médio para 85%. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, com a garantia de salas e recursos multifuncionais. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Meta 6. Oferecer educação em tempo integral em pelo menos metade das escolas públicas, de forma a atender no mínimo 25% de alunos da educação básica. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais e 5,2 no ensino médio. Meta 8. Elevar a escolaridade média para no mínimo 12 anos de estudo até 2024. Essa meta é dirigida para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, além de igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Meta 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação a jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. Meta 11. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de ensino médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Meta 12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada na qualidade da oferta de expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Meta 13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente para 75%, sendo no mínimo 35% doutores. Meta 14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Meta 15.
garantir em regime de colaboração entre a União, dos Estados, o Distrito Federal e os municípios até junho de 2015, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. Meta 16. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até 2024 e garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar o rendimento médio deles ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até 2020. Meta 18. Assegurar até 2016 planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública e tomar como referência o piso salarial, definido em lei federal. Meta 19. Garantir condições até 2016 para a efetivação da gestão democrática da educação. A meta está associada à consulta pública à comunidade escolar, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Meta 20. Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB do país até 2019 e 10% do PIB até 2014. Bom, são muitas metas previstas e é importante a gente entender por que elas são necessárias. Professora Patrícia, a gente pode entender que essas metas, elas são um guia para a mudança da educação brasileira de forma estruturante? Essas metas, elas foram pensadas na realidade para tentar qualificar todo o processo de educação brasileiro. Mais do que qualificar a educação em nível nacional, é também qualificar a educação no que tange Estado e município e fazer com que município, Estado e União conversem. E tu tentar organizar essas metas e colocar isso em prol de que os municípios pensem essas metas dentro do seu cenário, realmente vai fazer com que elas possam potencializar a educação em nível nacional. Agora, para isso, precisa uma conscientização e uma apropriação dessas metas. Com certeza. Bom, professora Regina, diferente do plano anterior, que tratava mais de acesso, esse novo plano ele se preocupa também com a qualidade da educação? Com certeza. Eu acho que esse é o objetivo com que o plano... Eu vou responder um pouquinho por São Leopoldo, como quem faz parte desse grupo que está discutindo, que é o que nós desejamos, que possamos melhorar não só a oferta, mas também a qualidade de trabalho a ser desenvolvido no município. E, professora Fabiane, a gente tem 10 anos, então, né, para colocar esse plano em prática. É um tempo viável ou é pouco tempo para colocar tudo isso em prática? Bom, estes 10 anos, eles são 10 anos de desafios, né? Sendo que nós já temos metas para o ano de 2016, sendo que, principalmente a meta, né, número 1, mas elas são todas metas que podem ser alcançadas, mas elas precisam, como diz a Patrícia, elas precisam ser planejadas. Se nós não tivermos o apoio da sociedade nesse movimento todo, que é estruturar o plano, tanto o plano nacional quanto os planos municipais e estaduais, os planos vão ter uma grande dificuldade de ação, de execução. Então, a sociedade, sim, ela vai conseguir fazer com que o plano seja, de fato, construído e que ele seja elaborado e executado por todos os governos. Então, é tudo um conjunto, né? A população com os governos para poder executar essas metas. Corretamente, isso daí. E, professora Regina, entre as metas que nós vimos, qual seria a mais desafiadora? Se é que existe alguma que a gente pode destacar ou se todas são desafiadoras? Eu não diria que existe meta desafiadora. Eu diria que o próprio plano ele é desafiador. Como colocou a colega Fabiane, é o momento de a sociedade assumir o seu compromisso frente à educação. Todos nós estamos sendo chamados a participar, a construir, a sugerir as estratégias e metas também. O que não dá mais é para nós ficarmos chorando que não está bom, porque ele não fez, porque ela não fez. Eu acho que é o momento. E aqui, como leopoldense, como capilé, eu gostaria muito de ver nas conferências pessoas preocupadas em acertar a proposta de educação para o município de São Leopoldo. São bastante desafios mesmo. E no próximo bloco, então, a gente vai se dedicar a falar um pouquinho mais sobre a meta 1 do Plano Nacional de Educação. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Conhecimento e nós dedicamos este bloco do programa para falar sobre a primeira meta do Plano Nacional de Educação.
Um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado revelou que o Rio Grande do Sul ainda precisa criar quase 200 mil vagas na educação infantil para atingir essa meta. A pesquisa, divulgada em janeiro de 2015, analisou o cenário educacional de 496 municípios gaúchos no ano de 2013. A falta de atendimento escolar acaba trazendo consequências negativas para a vida de muitas famílias. Confira na reportagem de Joyce Roires. Um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado revelou que o Rio Grande do Sul ainda precisa criar quase 200 mil vagas na educação infantil para atingir a primeira meta do Plano Nacional de Educação. A pesquisa, divulgada recentemente, analisou o cenário educacional de 496 municípios gaúchos no ano de 2013. Em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, não há escolas públicas de educação infantil. Por isso, a Prefeitura mantém um convênio com instituições privadas. Apenas 10% das crianças de 0 a 5 anos são atendidas. Esse número colocou a cidade em última posição no ranking de oferta de vagas. Kellen é uma das mães prejudicadas pela carência do município. Eu moro aqui há 8 anos, eu tenho 4 filhos e eu já tentei, sim, em várias. Tanto é que eu consegui para um, que está na pré-escola, e eu tenho mais 2 filhos. Um de 3 anos e um de 1 ano e 2 meses. Para esses eu não consegui, nem pagando. Entendeu? Não tem vaga. Todos os dias, Kellen gasta aproximadamente 30 minutos para levar o filho mais velho à escola. Ele está no 2º ano e nunca passou pela creche ou pré-escola pela falta de vagas. Boa aula. Bom, Kellen, depois de deixar então teu filho mais velho na escola, qual é o próximo passo antes de chegar na tua casa? Agora é levar o Arthur à pré-escola. A pré-escola que Arthur frequenta fica no caminho de volta para casa. Eu aprendi a fazer nome, eu brinquei na creche, eu fiz trabalhinho com meus amigos. Pra te ver, o meu de 5 anos tá na pré-escola. Em uma semana ele aprendeu a escrever o nome dele. Coisa que o meu filho tá na 2ª série, já entrou, ele sabe escrever sim, o nome dele, as letras, só que ainda não sabe ler. O meu de 5 anos que tá na pré-escola, ele sabe escrever o nome dele, ele disse, mãe, já aprendi um monte de letra, daqui a pouco eu já tô até lendo, ele falou assim pra mim. Esta professora de pedagogia acredita que o desempenho escolar da criança no ensino fundamental está ligado a vários fatores, não necessariamente ao ingresso antecipado na educação infantil. Eu defendo a ideia de que não exista uma idade ideal. O que existem são condições para que a criança possa se desenvolver. Em alguns momentos, os pais, como precisam trabalhar fora, não têm com quem deixar seus filhos, não é? Eles precisam optar em deixar os seus filhos com alguém. E a creche é um lugar que se acredita, até que se prove o contrário, que seja um lugar adequado para atender as crianças nessa faixa etária. No caso de Kellen, a creche seria uma alternativa para que pudesse voltar ao mercado de trabalho. Atualmente, além de levar e buscar os filhos mais velhos na escola, precisa tomar conta dos 2 mais novos enquanto o marido trabalha. Eu já trabalhei e eu tive que parar assim que nasceu o meu filho, o Luiz Henrique, de 1 ano. Porque não tinha com quem deixar. Daí eu tive que parar, fui obrigada a parar de trabalhar. São várias mães que passam pelo mesmo problema do que eu. Daí deixam os filhos com a avó, com o tio. Em Araricá, na região do Vale dos Sinos, a realidade é bem diferente. A cidade já atingiu a primeira meta do Plano Nacional de Educação. Por aqui, alunos de 4 e 5 anos têm atendimento escolar garantido. São 3 escolas municipais de educação infantil que dão conta de atender a demanda local. Segundo o levantamento feito pelo TCE, a cidade de Araricá está entre as 5 primeiras colocadas no ranking de vagas gaúcho. Bom dia, mocinha! A minha filha vem desde os 4 meses na creche, né? Eu trabalho, eu tive a minha licença maternidade, ela fez toda a fase de adaptação aqui na escolinha, né? Ela vinha alguns dias para se adaptar com o professor, até porque era uma rotina diferente para ela. E isso faz muita diferença porque a gente precisa da vaga, para a gente trabalhar, a gente precisa de um lugar que a gente confie para deixar os filhos da gente. Tem a atividade direcionada com eles, que eu faço com eles, tem atividade livre, tem os brinquedos. A gente trabalha tudo com estímulos, né?
estimular eles a sentar, a caminhar. Então são N atividades, né? Então, podem começar, desmontem os joguinhos e um coleguinha ajuda o outro a montar. Na pré-escola, os estímulos permanecem. Tem atividades voltadas bastante para a questão da motricidade fina, ampla, onde eles vão aprender a ter limite, a noção do espaço, tudo, e a interagir entre os colegas, tanto na questão de ajudar. Tem que fazer só com 2, Adriana, não vai dar certo. A criança que se encontra na educação infantil, ela não vai em busca de um ensino formal. Ela vai em busca de um desenvolvimento e de um crescimento de aprendizagens que acontecem no seu dia a dia para que ela possa entender aquilo que o cerca, não é? Então, a gente até pode dizer que essa aprendizagem ela acontece de uma maneira bastante informal. No momento em que as pessoas que coordenam todo esse trabalho permitem que a criança possa se relacionar com outras pessoas, com outros colegas, com outros materiais e com outras situações que não aquela muito preparada pelo professor. Além de universalizar até 2016 o atendimento escolar das crianças de 4 e 5 anos, o Plano Nacional de Educação tem como meta atender até 2020 pelo menos 50% da população de até 3 anos. Um dos passos para que o PNE saia do papel é a criação dos planos estaduais e municipais, que devem ser aprovados até o dia 24 de junho de 2015. A Prefeitura de Alvorada informou que 3 escolas municipais de educação infantil estão em fase de construção e devem ser concluídas até o final deste ano. Bom, a gente viu então a realidade de Araricá e de Alvorada, e São Leopoldo, professora Fabiane, já consegue atingir a meta 1? Como é que está a situação aqui no município? Bom, nós ainda enfrentamos esse desafio na cidade de São Leopoldo para o atendimento das crianças, principalmente das crianças de 0 a 3 anos, uma vez que é a maior procura que nós temos tido, e é o maior, como é um atendimento que acaba sendo oneroso tanto para a rede municipal quanto para a rede privada, o município ainda tem dificuldade em ofertar a vaga de 0 a 3 anos, principalmente as crianças de 0 a 1 ano e 11 meses, uma vez que a cada 5 crianças precisa de um profissional. Então, isso gera o quê? É necessário um espaço amplo para poder haver a estimulação dos bebês e também os profissionais que possam fazer o atendimento adequado, né, poderem atender as nossas crianças com a qualidade que elas tanto necessitam. Bom, como a professora Regina comentou na reportagem, não existe idade certa para entrar em contato com o ambiente escolar. Mas se você pudesse escolher, qual idade colocaria o seu filho na escola? A nossa equipe saiu às ruas para conferir. Acompanhe. Colocaria a partir de 1 ano de idade. Porque acho que eles ficam um pouquinho mais independentes, não totalmente, assim, mas acho que menos do que isso, assim, é complicado, porque é gostoso eles ficarem com a gente, é importante para eles e para nós, né, também. 1 ano de idade, até para eles poderem interagir melhor com as crianças, e o aprendizado que eles têm em creche é muito melhor do que o que eles têm em casa com a gente. Bom, então ela é sua filha, mas ela não frequentou creche, sua mãe cuidava dela, né? Mas se você tivesse tido a chance de colocá-la em uma creche, com que idade você teria colocado? 1 aninho, por opção de trabalho, de trabalhar. Porque daí eu não teria quem cuidasse dela, opção para trabalhar. Se não fosse isso, eu não colocaria, né? Bom, eu nem teria colocado, né? Porque eu ficaria, assim, aproveitando todo o meu tempo com ele em casa. Não, porque as moças que trabalham lá já estão muito serviço lá, muita criança lá, daí não conseguiria cuidar de todas ao mesmo tempo, né? Bom, nós vimos que mesmo que os pais tivessem escolha, já colocariam os filhos a partir de 1 ano na escola. Gostaria que você, professora Patrícia, comentasse por que os pais têm esse desejo desde cedo. Na realidade, o desejo desses pais, ele é anterior, né? Ele não é só de vir da escola, e sim de uma questão de sociedade. A gente vive uma sociedade de instantaneidade, onde as demandas aumentam e a responsabilidade e emergência das nossas ações também.
Por conta disso, os pais precisam se organizar e ter um ambiente escolar onde o filho possa interagir e ele possa colocar o filho em contato com o outro e ele possa dar conta das suas demandas, o quanto antes para ele é melhor. Então, por isso que existe essa grande demanda e necessidade dos pais de colocar os filhos o quanto antes na escola, por uma questão de desenho de sociedade atual. No entanto, a gente tem que ter um cuidado de não passar para a escola a responsabilidade de educar os nossos filhos. A família e a escola têm que andar lado a lado. E isso também é uma proposta que a gente pode já começar a discutir dentro do Plano Nacional e Municipal de Educação. Tem que equilibrar. No meu caso, a minha mãe também optou por me colocar com 2 aninhos para eu poder interagir com os coleguinhas, já poder ter essa interação. No meu caso foi diferente. Eu fiquei em casa, então, até ter a idade para começar a frequentar o jardim, a pré-escola, e não tive nenhum contato com crianças, né, antes disso. E, professora Regina, quais são os aspectos, então, desenvolvidos na pré-escola? Eles impactam nas séries iniciais? Com certeza. Mas temos que ter muito cuidado quando falamos, eles impactam nas séries iniciais. A educação infantil não tem como objetivo, como muitos colocam, preparar para o ensino fundamental. Não é? A educação infantil ela precisa primar pela infância, ou seja, permitir à criança que seja criança. E, às vezes, essa ansiedade que a escola tem, que os pais têm de escolarizar, podem, vamos dizer assim, deixar marcas não muito boas nas crianças. E eu aproveito a oportunidade para fazer um gancho que a professora Patrícia coloca. Acredito que é importante que as crianças frequentem, né, a educação infantil, mas nunca esqueçam de que cabe à família educar. E a escola tem, nesse momento, o papel de ensinar e também de atender essas crianças. Tem que ter mesmo um equilíbrio. E o Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo. E na volta a gente segue falando sobre o Plano Nacional de Educação. Há um instante só, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Conexão Conhecimento. E no programa de hoje estamos falando sobre o Plano Nacional de Educação. Nós vimos que são 20 metas previstas e para que todas elas sejam cumpridas, os esforços também precisam vir dos estados e dos municípios. É isso mesmo, professora Patrícia. Pode comentar um pouquinho então o papel do estado e dos municípios para cumprimento da meta? Com certeza, porque não adianta a gente ter um plano nacional e esse plano não ser discutido no âmbito estadual e municipal. E aí a gente tem que retomar um pouquinho lá na LDB o que cabe a cada órgão. Bom, para o Estado está a responsabilidade do ensino médio. Para o município, principalmente a da educação infantil. Então, quando a gente tem esse olhar para a LDB, a gente consegue ver a importância de discutir o Plano Nacional dentro do seu contexto. Qual é a proposta? Que cada órgão, que cada Estado e que cada município possa olhar para o Plano Nacional e fazer uma releitura dessas 20 metas para dentro do seu cenário, para dentro das suas responsabilidades. Mais do que fazer essa releitura, é também convidar a comunidade para discutir, colocar esse plano nacional num contexto municipal ou estadual para fora, para além do papel. Porque para a gente ter um plano só no papel, ele vai ficar guardado na gaveta e vai ser só mais uma política ou uma lei que foi pensada ou planejada. E a gente tem que fazer justamente o movimento contrário. Tirar do papel, colocar para discussão, conscientizar e partir para as ações. E aí que cabe os estados e os municípios pensarem e fazerem essas ações. Bom, professora Fabiane, sobre o município de São Leopoldo, existe uma comissão para elaborar o plano municipal? Sim, em São Leopoldo nós estamos já desde o ano passado, desde 2014, estudando e planejando o nosso plano municipal de educação. Mas agora sim é que nós vamos começar a discutir ainda mais com a sociedade a partir das pré-conferências que ocorrerão no mês de maio, do dia 4 de maio ao dia 7 de maio, e a nossa conferência final, que será no dia 22 de maio. Sendo que a sociedade de São Leopoldo precisa estar, neste momento, realizando a discussão, tanto nas pré-conferências, que delas sairão os delegados, para que na conferência final nós possamos aprovar o nosso plano municipal de educação. Então, se a sociedade
não estiver conosco, infelizmente o plano vai ser o plano do Fórum Municipal de Educação, e não é isso que nós queremos. Uma vez que a discussão dentro do fórum, ela foi plural, inclusive com a própria sociedade civil, porque mesmo nós tendo nós estarmos no nosso Fórum Municipal de Educação, nós chamamos a sociedade nos grupos de trabalho para discutir cada temática relacionada às 20 metas do Plano Nacional. Então, a população é realmente muito importante. Professora Regina, quer comentar? Eu só quero frisar de que não é uma proposta do governo do município de São Leopoldo, é uma proposta da comunidade de São Leopoldo. E isso precisa ficar bastante claro, e essa oportunidade é única. Se São Leopoldo, se nós leopoldenses soubermos aproveitar, com certeza vamos colher os frutos desse investimento. Então tem que ser E será o nosso primeiro plano, né? E ele vai se diferir do nacional, enfim, ele precisa ser pensado de acordo com as realidades do município. Como é que funciona, professora Fabiane? Sim, as 20 metas para a cidade de São Leopoldo foram pensadas em cima da nossa realidade. Foi feito todo um diagnóstico através de uma assessoria técnica que o Fórum Municipal de Educação possui. E, a partir dessa assessoria técnica, nós estruturamos as 20 metas e as suas estratégias para execução nos próximos 10 anos. Então, assim, a realidade de São Leopoldo é que deu a base para o nosso Plano Municipal de Educação. E, professora Regina, uma vez aprovado o Plano Municipal de Educação, quais serão os próximos passos para colocar ele, então, em prática? Agora, quais serão os próximos passos? Eu acho que é a comunidade tomar conhecimento, quando eu digo a comunidade leopoldense, e depois também as instituições de ensino que fazem parte do município, e darmos prioridades a algumas. Mas eu também não sei, porque não existe receita. Eu acho que é um desafio para todos nós. E, professora Patrícia, o que a gente pode esperar, então, daqui para frente, né, do Plano Nacional, Municipal, enfim, o que serão os próximos passos para concretizar tudo isso? Eu não sei se a gente colocaria esperar, mas eu digo que a gente deveria agir, né, se apropriar dessas metas e dessa proposta que está sendo elaborada pelos municípios. Então, não só a comunidade, mas principalmente os educadores, né, para que eles se apropriem, discutam isso, para que eles possam estar diante de uma proposta onde eles consigam discutir com base, com conhecimento. Então, eu não sei se seria esperar, e sim, uma ação de se apropriar e de conhecer mesmo para conseguir discutir. É uma questão de conscientização e de apropriação. Então, agora é colocar tudo em prática, porque é uma ação conjunta, né? População, educadores, governo. A professora Regina ainda quer comentar? Eu quero destacar. Eu vejo algo muito louvável no município de São Leopoldo, no momento que ele chama todos os segmentos a participarem. A gente tem visto que tem alguns municípios que optaram pela maneira mais prática, ou seja, pagaram alguém para fazer. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e chamar os alunos da Unicinos a participarem da pré-conferência do ensino superior, que será feita aqui na Unicinos, no dia 8 de maio, no Auditório Central. Conto com a participação de todos, alunos e professores. Tá certo, então, muito obrigada, professoras, pela participação de vocês e até o próximo programa. E o Conexão Conhecimento fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau!